Olá, Vulgar. Será se temos um salvador da humanidade? Será se Prometeu nos salvou ou será se ele nos trouxe uma nova prisão? Fica comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma peça de Ésquilo chamada Prometeu Acorrentado. Olá, meu nome é Otton Sá e aqui no canal Reforma Clássica eu estou compartilhando meu processo de autoeducação a partir da leitura da antologia dos grandes livros do mundo ocidental publicado pela Enciclopédia Britânica. O meu objetivo é sair da minha vulgaridade e alcançar a alta cultura e alcançar a aristocracia intelectual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar essa grande conversa pelos grandes livros do mundo ocidental, eu já te convido a fazer parte do nosso projeto, a se inscrever no canal e acompanhar as nossas conversas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma peça do Ésquilo, considerado aí o pai do teatro grego. Eu já tenho um vídeo sobre Ésquilo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para poder você ir lá e entender melhor esse contexto de Ésquilo. Então, Ésquilo foi o mais antigo dos três grandes dramaturgos gregos. Ele é considerado esse criador da tragédia em sua forma mais pura, em sua forma mais definitiva. Ele escreveu ali mais ou menos 90 peças, dentre as quais algumas chegaram às nossas mãos e as principais eu estou comentando aqui no canal, estou conversando com você acerca desse canal. E uma dessas foi Prometeu Acorrentado. Então a gente tem Prometeu Acorrentado, que faz parte, tem-se a ideia aí de que faz parte de uma trilogia. Prometeu, Portador do Fogo e Prometeu Libertado. Então seria ali uma trilogia, mas infelizmente nós temos apenas fragmentos dessas outras obras, que não chegaram completas até as nossas mãos. Infelizmente, por quê? Porque eu queria saber, é um texto que eu li e ainda não tinha lido esse texto e eu, assim, particularmente gostei bastante do texto, mexeu muito comigo, mas antes de eu falar da minha experiência de leitura, eu vou trazer aqui o resumo para você, antes de eu explicar por que mexeu bastante comigo. Então, Prometeu Acorrentado começa já com uma certa trama. E qual é a trama? Nós temos dois personagens, a Força e o Poder, segurando, conduzindo o titã Prometeu até o seu local em que ele seria aprisionado, junto também com Hefesto, um outro titã aí que a gente entende ser o dono do fogo, o portador do fogo. Então a gente tem esse cenário do começo da peça já, Prometeu, portanto, sendo conduzido pela força e pelo poder, servos de Zeus, que são acompanhados por Hefesto, o deus do fogo. E nesse cenário, portanto, nós temos o Prometeu sendo conduzido e a gente já vai entendendo que ele está sendo punido por uma atitude dele, por um ato, por um crime, por uma traição que ele cometeu. E durante o texto nós vamos entendendo qual foi esse crime que Prometeu acabou cometendo e que dessa forma, por conta disso, Zeus decidiu puni-lo. Mas antes da gente chegar naquilo que Prometeu fez, qual foi esse crime dele, vamos tentar entender o contexto. Então nós temos um contexto ali meio que de uma treta, meio que de uma guerra entre os deuses e tudo mais, e a galera mudando, vamos dizer assim, do rei dos deuses. Então a gente tem ali os deuses e a gente tem alguém, um deus entre aspas maior, que vai governar os outros deuses, que vai ordenar a bagaça toda, que vai ordenar ali aquela paróquia que é difícil. E nós temos nesse contexto um Zeus que tinha acabado de ascender ao trono. Então ele tinha planejado e tudo mais, ele tinha acabado de ascender ao trono. Então nós temos um Zeus que é um tirano novo, um tirano recente. Ele tinha acabado de triscar ali no poder. Ele tinha acabado de acessar o poder e ele estava, portanto, parece que tomando algumas atitudes bastante duras, dentre as quais a própria punição de Prometeu. Tanto que nós temos durante o texto, e agora me deu uma vontade de tossir, eu vou tomar o café, mas vai piorar, tem que tomar água, minha água está ali longe. Tanto que nós temos durante o texto
né, uma frase que diz assim: ora, o coração ou os corações dos novos tiranos são duros. Então nós temos essa percepção de que Zeus ele tinha acabado de ascender ao trono e de que ele estava tomando atitudes extremamente duras, tanto que o próprio Hefesto ele não concorda ali muito com a punição que Prometeu estava tomando. Ele tenta até inclusive convencer Prometeu, né? A gente tem o Hefesto tentando fazer isso, a gente tem o próprio Oceano tentando fazer isso também. Ó, Prometeu, poxa, cede ali a vontade de Zeus e tudo mais, né? Bora tentar mudar aí a tua punição. E Prometeu sempre firme na sua decisão. Então nós temos esse contexto, né? Prometeu sendo punido por um crime, mas nós temos esse contexto de um Zeus tirano, né? O que me gerou uma certa estranheza no decorrer do texto, porque geralmente a gente associa Zeus como se ele fosse o deus maior dos deuses, correto? Então esse é o imaginário ali para aquele marinheiro de primeira viagem em mitologia grega, né? Então Zeus, o deus maior que ordena os outros deuses, né, tendo uma postura tirânica. E eu começo a criar um pouquinho de ranço, falo assim, cara, Zeus tem esse tipo de atitude, né? Então ele mesmo tem esse tipo de atitude, é isto mesmo, né? E é isso mesmo, né? O texto ele não está enganado, Zeus ele tem isso, né? E ele tem, portanto, deixa eu até trazer minha câmera aqui mais para perto, não tem problema não vou editar nem nada, então vai ser assim mesmo, né? Então Zeus ele tem esse tipo de atitude, a gente percebe que ele tem esse tipo de atitude tirânica, né? Tirania, o que gera uma certa estranheza nesse imaginário, porque eu, por exemplo, vou ter uma tendência a associar Zeus ao deus do monoteísmo, né? Ao deus cristão. Então, se Deus é justo, Zeus deveria ser justo. E aqui já abre uma primeira pergunta, né? Será se a atitude de Zeus é justa, né? Será se a punição que ele coloca diante de Prometeu é justa? E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente tem que tentar entender o que foi que Prometeu fez. Que é isso que eu vou compartilhar com você agora. Qual foi o crime que Prometeu cometeu, portanto, para sofrer esse castigo? Que o castigo era ele ficar acorrentado nos confins da terra, e depois esse castigo foi agravado, inclusive, né? Vinha uma águia, ia comer as vísceras, né, do Prometeu dia após dia, e ele ia, portanto, receber esse castigo aí ad eterno, né? Por muito tempo ele receberia esse castigo. Então, o que foi que Prometeu cometeu? Qual foi o crime que ele fez? E Prometeu simplesmente ajudou a humanidade, tá? Mas não é uma ajuda no sentido de, não, vai lá e faz isso. Não, é como se Prometeu tivesse efetivamente salvado a humanidade. A humanidade era vista pelos deuses, mas principalmente por Zeus, como pobres animais. Essa raça aqui é meio animalesca, não serve para nada, é uma raça frágil, eu vou destruir essa galera aqui e vou construir uma nova raça, eu vou criar uma nova raça. E essa era a ideia de Zeus quando ele ascendeu ao trono. Só que Prometeu olhava já assim para a raça humana e ele tinha maior compaixão por nós, pelos humanos. Ele tinha uma compaixão, ele tinha um amor, e falou: não, eu não vou deixar Zeus fazer isso, eu não vou deixar Zeus destruir aqui a humanidade, eu vou salvá-los. E aí ele vai lá e entrega o fogo. E o fogo tem a simbologia da criatividade, então da técnica. Então Prometeu ele vai lá e entrega isso, entrega a técnica, entrega a criatividade para os seres humanos. Então a gente passa, vamos dizer assim, de um estado animalesco, instintivo, e a gente começa, portanto, a acessar uma dimensão criativa, uma dimensão mais racional. Então é isso que Prometeu faz. Prometeu entrega, vamos dizer assim, essa dimensão criativa, essa dimensão racional, e Zeus fica bolado, cara. Zeus fica putaço lá do trono dele. Ele olha assim: poxa, por que Prometeu fez isso? Eu queria era destruir essa raça bem aqui. E Prometeu vai lá e entrega essa capacidade criativa. Então agora os seres humanos estão desenrolando aqui e tudo mais, e Zeus fica indignado. E aí por isso Zeus decide
punir Prometeu. Então Prometeu entrega para a humanidade essa criatividade, né? Entrega para a humanidade a capacidade, né, de criar coisas. E essa descrição do texto é linda, é maravilhosa. Eu aconselho muito que você vá lá e leia com atenção esse discurso de Prometeu, e quando ele fala assim, poxa, antes a humanidade era dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E agora, quando eu entrego isso daqui para a humanidade, então a humanidade aprende isso e faz isso, outro. E é uma descrição belíssima, né, desse presente, deste dom que Prometeu entrega para a gente. Mas aqui a gente tem já uma ambivalência, né? É um presente, é um gift, né? É um dom que Prometeu entrega para a humanidade, né? Mas esse presente ele pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. E aí Prometeu significa literalmente aquele que pensa antes, aquele pensar antes de fazer. Então o Prometeu ele entregou essa possibilidade de progresso para a humanidade, foi isso que ele fez, né? Porque ele entregou essa capacidade criativa, essa capacidade de pensar, essa dimensão de internalizar, de pensar antes de fazer, de criar possibilidades, de visualizar tudo isso. E Prometeu, portanto, ele literalmente entrega essa possibilidade de progresso para a humanidade. Mas como eu disse, em cima dessa possibilidade de progresso, nós temos também aquele velho dilema, né? Que o que faz o veneno é a dose. Né? Então, muitas vezes, esse pensar antes de fazer pode ser uma prisão para muita gente. Né? Então, a gente vive numa era de ansiedade, numa era de transtornos de humor, de transtorno mental, em que muita gente, infelizmente, fica preso a esse pensar, e o pensar acaba sendo um aprisionamento. Mas a gente tem esse discurso, né, de que antes de Prometeu entregar esse presente para a humanidade tinha uma chave de compreensão. A humanidade vivia a partir de uma lógica muito mais frágil, e a partir desse presente, portanto, a gente tem uma humanidade que acessa a criatividade e consegue, vamos dizer assim, responder às questões da vida de uma outra maneira, a partir dessa técnica, a partir desse progresso, a partir desse avanço. Então nós temos aqui em Prometeu uma figura crística, né? Uma tipologia até de Cristo. Né? É lógico que o Ésquilo, quando compôs a peça, ele não estava pensando em Cristo, porque nem se tinha esse tipo de revelação na época, né? Mas a gente tem uma figura prometeica que é de alguém que se sacrifica pela humanidade. E Prometeu, ele sustentou a sua atitude. Ele poderia ter cedido quando Oceanos o aconselhou, quando o próprio Hermes o aconselhou a ceder. Cede, cara, cede, não, né? Não seja cabeça dura, não seja inflexível, cede. E aqui a gente tem uma lição valorosíssima, que é ele em favor, né, daquilo que ele entendia que era o correto, ele se sacrificou. Ou seja, ele não cedeu ao poder tirânico de Zeus, porque ele sabia que a sua atitude estava correta. Então, quantos de nós conseguimos fazer esse tipo de movimento? Manter a nossa atitude, ainda sabendo das punições que iremos encontrar, porque temos valores claros que orientam a nossa vida. Então, se você quiser aprofundar esse tipo de discussão, eu te convido a apoiar o nosso projeto, entrar na nossa plataforma exclusiva, clicando no link aqui embaixo da QIFI, porque lá eu aprofundo toda essa discussão de todos esses textos que estamos postando aqui também no canal. Eu vou lá e tenho uma conversa muito mais detalhada sobre essas questões que vão ajudar você a pensar nos grandes temas e nos grandes dilemas da vida humana. Fazendo dessa maneira,
você sair dessa vulgaridade, você alcançar uma aristocracia intelectual, você cultivar uma vida do espírito, você cultivar uma vida do intelecto. E lá nós estamos trabalhando toda essa trajetória. Então, se você tem interesse em fazer esse movimento de aprofundamento, inclusive dessa conversa aqui, eu te convido. Trisca aqui no link, né? Clica aqui no link da QIFI, né? Vê lá as condições e aí você tem acesso a esse tipo de conversa muito mais profunda. Se você quiser continuar acompanhando as nossas conversas aqui no canal, né, de resumo das peças e de pontuações sobre essas impressões que essas grandes obras trazem, né, já te convido aqui a clicar na playlist que está aparecendo aqui do lado, né, e você vê quais são os textos que a gente já trabalhou e já conversou aqui no canal. E aí, você já leu esse texto? Esse texto faz sentido para você? Esse texto mexeu com você de alguma maneira? Deixa aqui nos comentários para a gente continuar a nossa conversa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos diálogos com os grandes livros do mundo ocidental. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.